Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor a cada a cada pessoa que está nos acompanhando nesse momento em mais um Renova Cast aqui no canal Renovo da Alma. Que Deus te abençoe e venha te agraciar grandemente com as suas bênçãos. Como sempre a gente apresenta aqui os trabalhos que Deus nos agraciou. Deus nos deu a graça de escrevermos até o momento 3 livros falando a respeito de liderança. Todos nós somos líderes, sim. Aonde você estiver, seja qual for o ambiente que você venha circular, você é um líder lá, você é uma referência naquele lugar. Agora você tem que observar como você tem desempenhado essa liderança sua. Seja no papel de pai, de filho, de tio, de sobrinho, de esposo, de esposa, seja no papel de alguma função que você exerce na sociedade, profissional liberal, dentre outros aspectos. E aqui a gente trata a radiografia para o líder. É uma análise interna. Você observa que logo após a minha foto, ali por trás, tem a caracterização de um corpo humano, para demonstrar a questão da radiografia. Só que a radiografia não é dos órgãos internos, é do homem interior, que vai ter reflexos no exterior. A gente fala acerca disso aí sempre com base, com fundamento e alicerce na Bíblia Sagrada, que é aquela que nós temos como fundamento da nossa fé. E o subtítulo, Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. Segundo livro, Líder, quem você representa? Subtítulo, uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Então, temos que observar, nós somos assediados pelas mais diversas instituições, órgãos, pessoas, ideologias, ideias, que de certa forma se aproximam de nós a cada dia, seja pelos meios de comunicação, seja pelas redes sociais, seja pelos ambientes onde nós circulamos. Nós somos assediados para fazermos parte de determinadas circunstâncias, ambientes, aspectos, ideologias, órgãos, e você tem que observar, você tem sido influenciado em relação a isso, quem você está representando? Você está desorientado? A indagação, a gente trata desses assuntos aqui no segundo livro. E o terceiro livro, Líder, quem é você? Então, subtítulo, um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Então, está aí os 3 livros que o Senhor nos deu a graça de escrever. Você tem a oportunidade de adquirir. Se você quiser adquirir, você vai lá aí nos comentários. Sim, aí nos comentários agora você coloca quero comprar. A gente vai estar entrando em contato com você e aí estaremos dialogando a respeito, tratando acerca disso. Deus te abençoe, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez, em mais uma oportunidade, em mais uma ocasião especial com o nosso convidado ilustre, pastor Antônio Carlos Pereira Leite. Pastor Antônio Carlos, quero desde já lhe desejar boas-vindas mais uma vez, sinta-se bem, está conosco aqui conversando acerca da palavra de Deus. Pastor Antônio Carlos, seja bem-vindo. Paz do Senhor para os irmãos. Amém? Amém. Graças a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade de estar com os irmãos aqui nesse canal, Novo da Alma. Nesse momento nós vamos fazer uma oração, como de costume, abençoando todos que estão ligados nesse canal. Então, fecha teus olhos, vamos orar e concentrar no Pai Eterno que está no céu. Maravilhoso Pai que está no céu. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. De estar aqui, Senhor, na tua presença. Verdade, falar Jesus. da tua grandeza, do teu amor e da tua bondade e misericórdia para com os homens. É verdade, Pai amado, Pai. muito obrigado. Estende as tuas mãos e abençoa, Pai, esse canal. E abençoa todos os que estão ouvindo e assistindo esse trabalho. Verdade, Em nome Jesus. de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Entregamos nas tuas mãos. Abra a nossa mente, o nosso coração. Verdade, Abra Pai. a mente e o coração dos que estão ouvindo para entender a mensagem. E o Senhor abençoa em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus te abençoe por essa palavra de oração que com certeza vai tocar na sua vida, porque estamos aí invocando o nome do Senhor e ele se faz presente. Começar essa conversa, nós queremos citar 2 versículos que estão na Bíblia, Certo. para que a gente possa entender o princípio da obediência e da desobediência. Então, eu gostaria de citar primeiro, lá em Isaías,
capítulo 45 do livro do profeta Isaías, no versículo 7, Deus falou através do profeta, seu espírito, e ele colocou esse versículo, onde diz: Deus, eu formo A luz, a luz e crio as trevas. as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, para os ouvintes, irmãos, já entender o princípio que Deus é quem criou todas as coisas. Paulo também, sendo usado pelo Espírito Santo, ele escreveu lá à igreja de Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 16 e 17. Ele diz: porque nele, Jesus, foi criado todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominação, seja principado, seja potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. E o 17, nada do que foi feito, Ele antes, e ele é antes de todas as coisas. nele, E todas as coisas subsistem por ele. Então, aí nós já começamos a mostrar o princípio de todas as coisas que foram criadas. Então, Deus criou, no princípio, antes de formar o homem, ele criou a obediência e a desobediência. Nós observamos que quando Deus criou os animais, ele deu para eles um princípio, né? Os pássaros, para voar. E eles voam. Eles obedecem à palavra de Deus. Eles voam naturalmente. É uma lei de Deus, uma obediência que eles têm nesse princípio. Os peixes, Deus deu também um princípio, eles vivem dentro da água. É um princípio de Deus, a obediência. E os peixes obedecem. Os animais, todos obedecem. Depois que Deus criou tudo, como fala a Bíblia, ele criou o homem, formou o homem do pó da terra. E aí, quando o homem torna-se alma vivente, a Bíblia diz que Deus sopra o fôlego de vida e o homem se torna alma vivente. Aí, Deus agora passa para o homem o princípio que ele já tinha criado, da obediência. Aí a Bíblia diz que ele criou lá no jardim, né? O Éden, todas as árvores. E ele mandou que o homem pudesse comer livremente todas as árvores. E também tinha uma árvore que ele colocou no meio do jardim. Conhecimento do bem e do mal. E ele deu uma ordem. Que o homem, no dia que ele tocasse naquela árvore, ele ia morrer. Não só fisicamente, mas também espiritualmente. Né? Porque o homem foi criado para não morrer. Mas depois que o homem realmente desobedece a Deus, aí entra a morte. Então o homem morre naturalmente, fisicamente, todos os homens, né? Agora, a morte eterna já o homem pode evitar de morrer a vida eterna. Então é o princípio da obediência. E a Bíblia diz que eles ficaram ali não sei quantos anos no Éden. Certo dia a serpente enganou Eva, né? E ela deixou de ouvir a obediência de Deus e ela foi e comeu do fruto. Então ela pecou, desobedeceu e ela morreu materialmente e espiritualmente. Mas está a lei da obediência e da desobediência. E ela vem agora seguindo todos os homens até o dia de hoje. Então, pastor, como o pastor bem colocou aqui, citou aqui, então Deus estabeleceu esses dois princípios, né? Dois princípios. O bem e o mal. E o homem tem isso dentro dele. E como o pastor colocou, Deus estabeleceu leis. E bem exemplificado pelo pastor aqui, o caso das aves, elas podem voar. Só as aves. Se o homem tentar voar, pastor, ele pode correr. Por exemplo, se eu subir em cima do muro e pular, eu vou voar. Ele está quebrando uma lei de Deus que não foi designada para ele. Aí, de certa forma, o homem, de certa forma, lá na frente, ele cria um certo instrumento, o avião, mas ele precisa de um instrumento para, de certa forma, atingir aquele propósito que não é 100%. E ele usa-se desse instrumento do avião. No caso da água, dos peixes, Deus estabeleceu para os peixes. Então, viver dentro da água. Dentro da água. Se o peixe sair da água,
vai morrer. Mas se o homem entrar dentro da água, sem nenhum aparelho, sem nenhum aparelho, vai morrer. Só que o aparelho que muitas vezes ele utiliza tem certo tempo para ele utilizar. Logo ele tem que se retirar porque também ele morre, porque são leis que Deus estabeleceu. E se quebrar essas leis, a desobediência, como bem colocou aqui o pastor, aí ao desobedecer tem consequências, né, pastor? Tem, no caso aí tem consequências, as consequências não são agradáveis, não são favoráveis, então é necessário seguir a obediência, esses parâmetros, essas orientações, essas ordenanças e esses princípios que Deus colocou. E como o pastor aqui bem citou, logo após Deus criar os animais, toda a formação da terra, Deus vai criar a obra-prima da criação, podemos dizer assim, que foi a espécie humana, o homem, né? O pastor citou aqui Gênesis 2, verso 7. Então formou seu Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então a gente observa que Deus não fez robôs, né, pastor? Quer dizer, Deus deu o livre arbítrio, né? O poder da escolha. Deus estabeleceu lá, tem o bem e o mal. Agora, você escolhe, você decide. A minha orientação é você seguir pela obediência. E aí, como o pastor colocou aqui, Deus coloca lá no meio do jardim uma árvore, né, pastor? Que é a árvore do conhecimento do mal. Mas Deus dá limite. Deu limite, né? Esse limite é a obediência, ou a desobediência. Ou a desobediência. Deus já tinha criado no princípio essas duas leis, né? Então o homem dentro dele ele tem um tribunal. Já existe esse tribunal. O tribunal está dentro de cada um de nós, esse tribunal. Quer dizer, cada um de nós temos esse tribunal para julgar a pessoa que é certo e que é errado. A pessoa pode não seguir religião nenhuma. Nenhuma. Todo homem tem um tribunal dentro Mas dele. ele, quando vai fazer determinadas situações, ele sente dentro dele, rapaz. Ele sente isso na hora. Ele mesmo se julga. Rapaz, isso aqui que eu fazendo isso aqui, mas eu sei que está errado. Sei que está errado. Né? Ele sabe o que está errado e o que está certo. É interessante. Um tribunal dentro de cada um. Dentro de cada ser. Fora da religião. Fora da religião. Tem esse conhecimento e tem esse sentimento internamente, né? Internamente. Deus criou e Deus colocou dentro do homem, né? Então o homem não é inocente. Tudo que ele faz depois da maioridade, né? Que a criança muitas vezes não sabe o que está fazendo. Mas depois que ele passa... Chega à maturidade, já tem um entendimento. Depois que ele já tem aí seus 7, certa idade, frente, né? O homem já sabe discernir dentro dele, nesse tribunal, o que está certo e o que está errado. Então a gente observa, quando vai para o homem no princípio do mundo, depois da queda de Adão e Eva, que Deus puniu ali o homem tirando do jardim, por causa da desobediência, o homem pagou um preço muito alto. Porque o homem vivia bem no jardim, né? Trabalhava ali, mas ele tinha tudo para comer, para tudo. Depois da desobediência, olha quanto a desobediência traz o castigo. Aí Deus dá agora o castigo. Para a mulher, ela vai ter que ter filho com dor. Olha aí. Não era para ter dor. Vai ter que ter filho agora com dor. E o homem vai trabalhar e viver do suor do rosto. O homem não precisava suar para poder comer. Tinha tudo lá no jardim. Então o que Deus quer é que a gente seja obediente. Quando a gente obedece Deus, a gente tem tudo. Mas quando desobedece, perde tudo, né? Perde os direitos. Perde os direitos, né? Então, a gente observa aí, pastor, que Deus sempre quer o bom e o melhor para o ser humano. É a coroa da criação, né? É a coroa da criação. Deus quer o homem que ele tanto fez, com tanto amor, o bem do homem, né? O bem do homem. A gente vê que na antiguidade, no mundo antigo, o homem se corrompeu tanto que diz que os filhos de Deus se desviaram e casaram com as filhas dos homens, né? Com a desobediência, onde nasceu o gigante. E o homem entrou numa depravação tão grande de desobediência que chegou à narina de Deus. E Deus pegou, mesmo naquela corrupção de pecado, desobediência, o mundo
Ele encontrou lá um que chamava Noé, né? Que Noé, mesmo no meio de uma pessoa, do mundo corrompido, mas ele, dentro dele tinha um tribunal, ele optou a obedecer a Deus. Obedecer. Então, quando ele obedeceu, Deus teve o quê? Um pacto com ele. Noé, eu vou destruir a terra. Todos que têm fôlego de vida vai morrer. Vou mandar um dilúvio para a terra e vai destruir tudo. Mas tu faz uma arca, porque tu vai te salvar tu, tua mulher, teus 3 filhos e as 3 noras. Esses 3 8 pessoas vão se salvar nesse mundo. O que aconteceu? Obedeceu. Se deu bem, passou a viver. Todos foram destruídos, né? Todos, com o dilúvio. Mas quem escapou? Quem obedeceu. Quem obedeceu? No caso foi Noé, né? Noé. Justamente com a família, instruiu a família. Então, mas pastor, como o pastor bem colocou aqui, Deus quer o melhor para o ser humano. Deus fez a criação, estabeleceu tudo. Essa maravilha que a gente contempla hoje. Né? A gente vê tantas coisas maravilhosas hoje. As cataratas do Iguaçu, dentre outros aspectos aqui, que próximo aqui temos cachoeiras, e dentre outras maravilhas que existem no mundo afora. Hoje a gente observando isso. Imagine no início como era esse jardim. A beleza, a magnitude, né? As belas frutas. Antes da queda, a harmonia que existia entre o ser humano e os animais. Aí Deus, depois de criar tudo isso, aí Deus vai criar o homem. Quer dizer, a última criação é o ser humano. E logo após criar este ser, que é o homem, Deus entrega tudo para ele, pastor. Tudo. Deus fez toda a criação, depois chega na última criação, que é o homem, diferentemente das demais que ele fazia, ele criou pelo poder da sua palavra, haja luz, haja os firmamentos, haja separação entre os firmamentos, os 2 grandes luminares, um para iluminar o dia, outro para iluminar a noite. Mas quando chegou no homem, Deus não disse haja o homem, né? Parece dar-se a entender pelo versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis, que Deus pegou a mão, colocou a mão na massa mesmo, podemos dizer assim. Né? Repetindo o versículo, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, depois de ter feito toda a criação, e agora que criar o homem, Deus entrega tudo para o homem. Gênesis 1:26. Para ele, façamos o homem a nossa imagem, semelhança, né? Tem ele domínio sobre os peixes nas águas, sobre as aves do céu, sobre os répteis e animais que rastejam e andam por toda a terra, dominar a terra. Deus entregou tudo para o homem. Tudo era do homem, pastor. Aí chega um determinado ser e dá uma cantada no ser humano. Não, segue esse caminho. Pastor, por que a gente, o ser humano gosta de passar por cima, né? Ele tá vendo ali o que é certo, mas o errado parece que é mais gostoso, parece que atrai mais os olhos. Talvez você tá ali, ó. A pessoa passa um exemplo, né? Não pise na grama. Aí a criança às vezes vai lá e faz questão de pisar na grama. É porque chamou a atenção, né? É porque chama atenção. Só bota a placa lá. Ó, então tá aí. Chamar atenção. Chama atenção, né? É que nem Eva. Chamou a atenção. Quantos anos eles viveram ali no jardim, tendo lá a árvore da vida, o conhecimento do bem e do mal, e ele nunca chamou a atenção dele. Mas quando Satanás chama a atenção, que mostra... Dá uma roupagem diferente. Aí foi a hora que o homem realmente, que o ser humano, ele tem a curiosidade, né? De conhecer coisas novas. Novas, né? Verdade. Coisa nova. Alguém tem que chamar a atenção. Você vê que a mídia, né? Ela explora esse lado, né? Ela chama a atenção das pessoas, né? Talvez tem uma loja aí que tá na propaganda, aí eles botam lá. Mostra na televisão. Faz toda aquela roupagem. Né? Chama a atenção das pessoas. Né? E as pessoas têm curiosidade. Isso é curioso. Quer ir ver. Quer ir lá ver, né? E aí muitas vezes que nem disse lá em Jeremias 17:9, que enganoso
é o coração do homem, né? Mais do que todas as coisas. E perverso. Quem conhecerá? É Deus dizer o Senhor. Quadrinha o coração e prova os pensamentos. Então o homem é mau. Por do pecado o homem ficou mau. Então aí tem essa lei, tem esse princípio da obediência. Então nós vivemos debaixo desse princípio. Nós temos tribunal dentro de nós. Nós temos uma consciência que Deus deu para cada um. Discernir. E Deus ainda aconselha cada um de nós. Eis que coloco diante de ti dois caminhos. Olha que Deus sempre está mostrando. Ele nunca força, né? Deus não força e Deus avisa. Avisa com antecedência. Tanto que Deus ama o homem, a criatura que ele criou, e ele mostra. Porque é um princípio dele. Foi ele que fez. Ele criou o bem e criou o mal. O bem para que as pessoas vivam. E vivam bem. E o mal para punir os desobedientes. Ele fez. O mal é para punir os desobedientes. Mas aí Deus chama a atenção do homem. Eis que coloco diante de ti dois caminhos. O bem e o mal. E eu te aconselho, siga o bem para que viva tu e a tua família. E Noé foi um desses que propagou antes da destruição. Ele passou propagando a mensagem, relatando, convidando as pessoas para que viesse a ingressar juntamente com ele. Avisando. Muitos anos, Deus manda ainda dar oportunidade para que aquele homem pudesse anunciar. E o que acontecia? Aquele ser humano estava tão depravado, a raça humana, que eles ficaram zombando de Noé. Zombando de Noé. Eu não sei se está na Bíblia, eu ainda não vi, mas foi 120 anos. Não ele recordo. Anunciou. Não recordo. Não recordo. 100 ou 120 anos, por isso. Noé anunciou, né? Não recordo agora, não. E acontece que ninguém ouviu. Estava zombando de Noé. Mas Noé estava ali, com a voz clamando. E dando o juízo de Deus. Mostrando o juízo de Deus. Deus ia punir por causa da desobediência. Por causa da desobediência. E os homens não ouviram. Não ouviram. Então, pastor, a questão da atenção. É chamar a atenção. Como o pastor bem colocou aqui, a Bíblia não especifica, não dá esse detalhamento, não especifica. Perdão. Mas dá a entender, como o pastor bem colocou aqui, que eles viveram um bom tempo no jardim. Quem sabe quantos anos? E a árvore já estava lá. Desde o princípio Deus colocou lá. E eles vinham obedecendo o que Deus vinha falando. Deus, quando colocou ele lá, Deus mostrou. Aqui, ó. Todas essas árvores do jardim pode comer livremente, mas tem essa. Ele apontou, tem essa. Você não pode. Deus chamou a atenção para ela, ó. Tem essa daqui, ó. Deus também chamou a atenção. Ó, tem essa daqui. Essa é diferente. Essa daqui você não pode tocar. Pode tocar. Deus estabeleceu ali uma regra. No dia que tocar, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Deus parou bem aí. Pronto. Mas a serpente enganou. Aí já veio agora uma roupagem diferente. Tem uma nova roupagem. Engano, né? Não! Ele não quer que vocês comam, porque quando vocês comerem, vocês serão igual a Deus. Aí já foi o negócio, chamou a atenção. Chamou a atenção. Até quando Deus disse, você não pode comer. Deus não foi detalhar o que ia acontecer. No dia que comer, vai morrer. Deus ele é direto, né? Direto. E Deus é claro, verdadeiro e direto. No dia que comer, morre. Já a serpente usou da curiosidade, né? A serpente chamou a atenção. Chamou a atenção. Disse, não é assim não. Olha. Porque ele sabe que no dia que vocês comerem, olha aí, olha a maldade. Olha. Porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. Aí chamou a atenção. Aí ficaram curiosos. Rapaz, ser igual a Deus. Igual a Deus. Ele foi comer. A lei de Deus foi quebrada. Foi quebrada. Quebrou uma aliança. Quebrou uma aliança. Quebrou a aliança. Então, pastor, a gente observa. A gente vai falando aqui com a produção. A gente observa aí, pastor, que chamou a atenção. Eles foram atraídos por aquilo.
E de certa forma há essa euforia e de cumprir, quebrar regras, sempre chama a atenção, sempre chama. Por exemplo, a pessoa, questão da alguns regramentos, algumas ordenanças da lei de trânsito, que a gente observa que a pessoa ela acha que ela sente uma liberdade em andar sem o cinto de segurança. Ela sente assim uma liberdade, não, vou usar o cinto que de certa forma incomoda aqui e tal. Aí ela não utiliza o cinto de segurança porque acha que de certa forma aquilo ali vai tirar sua liberdade, mas ali o cinto está protegendo ela. O cinto está protegendo, mas não, ela quer a suposta liberdade. E isso pode desencadear uma consequência negativa, ruim para ela. Outro aspecto, o motoqueiro. O capacete, se eu coloco o capacete aqui daquela guria, aí quer andar sem o capacete. Mas se pegar, de certa forma, tropeçar, pegar uma queda, aí pode bater a cabeça numa quina. E aí, de repente, a gente já até conhece casos de alguém, algumas pessoas, uma pessoa próxima que, de certa forma, pela falta do capacete, ou porque não estava abotoado de forma adequada, o capacete sacou e aí bateu bem na quina da calçada, acabou dando dano cerebral e acabou falecendo. Então, é uma ordenança, é uma lei, é um regramento que, se a pessoa obedecer, vai se resguardar de um dano maior. Mas a pessoa quer quebrar, né, pastor? Que é a questão da liberdade, não sei. Foi o que a serpente também ofereceu para Eva, né? Sim, pastor. A gente observa também que Deus, quando ele estabeleceu o reinado de Israel. Sim, pastor, pode falar. Quando Deus estabeleceu, conseguiu que houvesse rei para governar o seu povo, Deus colocou Saul. Deus colocou o primeiro rei, Saul. E Saul, ele conhecia a lei de Deus. Ele sabia que tinha que obedecer os princípios de Deus. Mas o que aconteceu com Saul? Ele desobedeceu a Deus. Perdeu o trono e perdeu a vida. Saul. Ele mesmo quis dar a sua interpretação, que ele achava que era liberdade, né? Teve uma certa situação que aconteceu. Não, Deus deu uma ordem para ele, uma ordem, primeiro, né? Através do profeta Samuel, que ele fosse destruir todos os amalequitas. Sim. Deus deu uma ordem. E ele foi, matou todos, mas ele poupou os animais e poupou o rei. Agag, né? Era para destruir todos os amalequitas. Cadê a obediência aí? Desobedeceu. Aí ele perdeu o trono. Ele quis dar uma interpretação à mensagem. Não, eu poupei aqui para dar o rebanho para... oferecer a Deus o melhor do rebanho. Olha, Deus não mandou fazer aquilo ali. Não, mas ele, quando Samuel chegou lá, que perguntou para ele, que barulho é esse que eu estou ouvindo aí de chocalho? Não, é que o povo, aí jogou para o povo. Olha. O povo escolheu o melhor do rebanho para o Senhor. Ele disse, Deus quer sacrifício ou obediência? E esse homem aí? É o rei que nós... Samuel disse, não, Deus tomou o trono hoje. Aí você observa que no mesmo reinado Deus colocou Davi. Todos os dois tiveram oportunidade. Todos os dois. Mas quem obedeceu e permaneceu até o fim no trono? Quem obedeceu? Davi. Né? Segundo o coração de Deus, porque era um homem que obedecia às ordens de Deus. A gente observa que quem obedece vive e quem desobedece morre. O fim é a morte. Eu acabou de falar, falei dos homens. Né? Deus, o princípio de Deus, aí também apresentou aí sobre... Questão do trânsito, né? O princípio da lei dos homens, né? Você observa que todo dia se vê na mídia que são muitos acidentes que acontecem
Porque as pessoas dirigem embriagado. Não é uma desobediência. O que vai acontecer? Ele vai virar o carro, vai bater, vai matar e vai morrer. Porque quebrou uma ordem, quebrou um princípio de obediência. Foi dirigir embriagado. Ele não podia dirigir, aí vai acontecer o que a gente vê todo dia. Aqui agora voltando lá, ó, que nós comentamos inicialmente, a pessoa quer dar a interpretação que ele acha que é adequada. Né? Não, se eu dirigir aqui embriagado, eu confio no meu tato, tal. Se eu tirar o cinto, se eu não usar o capacete, quer dizer, ele quer interpretar que ele acha que a interpretação que ele dá vai ser adequada, que não vai acontecer. Está quebrando o regramento. Vai pagar o prejuízo, vai sofrer. Saul também, da mesma forma, quis interpretar, não, ao modo dele. Ao modo dele. Mas ele já tinha quebrado a aliança com Deus, quando ele não obedeceu. Se Deus diz, mata todos, tinha que matar todos. Ele não cumpriu. Ele já disse para o profeta, não, eu fiz o que o Senhor mandou. Mentiu, né? Mentiu ainda. Eu fiz o que o Senhor mandou. Não, esse barulho aí, chucar. Não trazer nada. Então a gente observa que não há saída para o ser humano. Tanto na parte de Deus como na parte dos homens. A obediência ela é importantíssima. Não, você não pode quebrar essa regra, esse princípio, né? Em qualquer situação, ou seja, na lei de Deus, que é na religião, ou na lei dos homens, ela vai te alcançar. A desobediência vai te alcançar. Traz consequências, essas consequências são graves, então obedecer sempre é o melhor caminho, não é verdade, pastor? Tem coisa melhor do que obedecer. Por exemplo, voltando a 50, 60 anos atrás. Sim. Como era a criação? Certo. Como era que os pais criavam os filhos? Sei que houve muita mudança, ignorância, né? Da parte daquela época dos pais. Era tão rígido com os filhos. Mas para o bem, né? Era tão rígido para com os filhos que ele já exagerava, né? Em alguns pontos, eles achavam que estavam fazendo realmente certo, né? E era certo. Sempre procurando o amor, né? O amor, o apreço. Não queria ver o mal dos filhos. Não queria ver o mal. E todos os filhos eram no Brasil inteiro. Era em qualquer lugar do Brasil. Há 60 anos atrás, 70 anos atrás, eu tenho 74, foi criado nesse regime, né? Que os pais eram muito carrascos. Mas era para o bem dos filhos. Né? Observa-se que as gerações posteriores que vieram foram sadias devido também a essa criação, né? A criação era muito rígida, o respeito, a gente respeitava os mais velhos, dava até benção, não era nem parente, né? Mas os pais ensinavam para dar benção por mais velho. Não era nem parente, mas era mais velho, cabeça branca, benção. Benção. Benção, seu fulano, benção. Era desse jeito que a gente era criado. Os pais estavam sentados na porta, os filhos passavam no meio dos dois. Não podia passar. Porque ele estava dentro de casa, o outro lado do outro lado chamando ele para brincar. Mas o velho já botava mesmo só para poder castigar os filhos. Botava uma cadeira lá e o outro velho botava outra cadeira aqui. Aí ele ficava no corredor no meio. Mas o filho estava dentro de casa, não passava. Porque ele estava entre os dois, né? Ele não dava folga nas costas. Podia passar pelas costas. Né? Não podia passar pelas costas. Aí ele encostava na parede. Tanto de um lado como do outro. Aí como é que passa no meio? Não pode. Ninguém passava. Não tinha como. Ficava lá. Aí logo ajeitava para dormir. Porque a conversa deles aí era até... Até entardecer, anoitecer. E um ficava lá no pé do outro, agoniado. Para ver se o velho do outro ia embora. Nada. E a gente ficava ali, né? Eu e meus irmãos, nós ficávamos ali. Dia de domingo. Eita. Dia de domingo. A gente querendo ir assistir um filme. Aí como é que vai? Mas as crianças tinham aquele respeito. Mas as pessoas naquele tempo, os pais faziam isso, mas todo mundo amava pai, amava mãe. Tinha aquele respeito. Nunca tinha negócio de matar pai, matar mãe. Bater na cara de pai. Nada, Deus o livre, o respeito era muito grande. Observa hoje que... E era sadio, todo menino.
Observa que parece que na época também do pastor, acho que só um olhar, né, pastor? Só um olhar a gente já sabia. Já interpretava já, né? Se ele olhasse assim, a gente conhecia. Se era pro bem ou era pro mal. Um olhar. Só um olhar. Não precisava nem falar. Nem falava, né? Só olhava pra gente, pronto, acabou. Rapaz, hoje em dia se gasta saliva, não passa por cima de tudo. Pois é. Então, de certa forma, a gente observa. As gerações hoje, de certa forma, alguns olham para aquela época e querem, de certa forma, massacrar e até, de certa forma, denegrir essa criação anterior. Como o pastor falou, tinha os seus excessos, tinha. Mas, de certa forma, sempre procurando estabelecer o benefício da pessoa. Tem até uma frase de um escritor, George Orwell, que até escreveu o livro 1984, e dentre outros livros, acho que a Revolução dos Bichos. Tem uma frase dele que diz o seguinte: olha, toda geração se acha mais inteligente do que a anterior e mais sábia do que a posterior, que vai vir. Quer dizer, toda geração se acha mais inteligente da que já se foi. E mais sabe do que ainda vai vir. Quer dizer, também olha para a geração passada e quer criticar. Mas observa-se que as primeiras fases das gerações que vieram de lá foram gerações sadias, pessoas fortes, determinadas. A gente observa que nos dias atuais há uma certa fraqueza dominando, de certa forma, a geração atual. Observa-se, alguns podem olhar com um aspecto carrasco. Não, foi carrasco, foi duro. Mas esse ensinamento era um ensinamento sadio, trazia paz. Observa que não havia tantas mazelas e aquele a própria família se degradando, como acontece, o pastor colocou aqui, para chegar uma situação, é certo que são profecias bíblicas se cumprindo, que Jesus já apontava que a geração ia chegar a um ponto desse, e um filho, pastor, a pessoa, filho matar o próprio pai, né? O pai no desespero, até assisti uma certa reportagem que o pai já não aguentava o filho viciado, tanta coisa, chorando, falando que a solução que ele achou foi matar o filho. É uma situação terrível. Mas tudo a questão, sim, pastor. Por quê? Porque naquela época os pais, eles foram criados também, os pais deles, que são os avós, os bisavós, eles tinham temor de Deus. Então eles criavam os filhos respeitando. Porque tem essa ordenança de Deus: honra teu pai e a tua mãe, para que viva muitos anos sobre a face da terra. Então tem uma lei de Deus que ela protege o ser humano se ele obedecer pai e mãe. É um princípio, né? Prolonga os dias de vida, né? Então, eu não sei, os pais não liam a Bíblia, nada, mas já vinha aprendendo de longe, né? Que tinha que respeitar. O filho tinha que respeitar o pai, tinha que respeitar a mãe, tinha que respeitar os mais velhos. Tudo está na Bíblia, né? Hoje a gente vê, né? Respeitar os mais velhos, tratar como se fosse pai. E as pessoas viviam bem. Na época, que nem Jesus mesmo disse, que o castigo, no princípio, parece que é ruim, né? Mas depois torna-se coisa boa, né? A gente, muitas vezes, o menino achava ruim. Mas depois que cresce, graças a Deus, foi criado. Sempre faz aquela referência, né? Rapaz, eu devo a meu pai. Meu pai que me criou assim e tal. E nem foi a comparação, que quando a mulher está gestante, na hora de criar o filho, né? Aquela dor é tão grande que a mulher fica... Mas depois que a criança nasce, ela fica alegre, sorridente, abraça o menino, fica feliz, né? Fica feliz. Mas, quer dizer, na hora da dor, né, o sacrifício é grande. É grande. Então era a mesma coisa. O menino achava ruim, né? Porque o pai era ali, ó. E para viver ali no... jeito ao pai mesmo, não fazia o que queria, não. Os pais tinham aquela autoridade sobre os filhos, né? Tinha autoridade. Aí, hoje, cadê? Relaxou. A lei relaxou, né? Eu vou ver afrouxou. Eu vou ver essa acomodação, né? Então, os pais tinham aquela autoridade porque tinha amor pelos filhos, né? E de certa forma... Não é que não gostasse. Não é que não gostasse, né? Não, porque queria ver o bem do filho. Queria ver o bem do filho. Então, de certa forma, tinha autoridade e o filho, de certa forma, resguardava e obedecia. Porque podia ter passado por cima. Mas tinha aquele respeito, né? Diferentemente de quem tem poder, né? Que a gente pode observar a diferença entre quem tem poder e quem tem autoridade, né? Porque aquele que tem poder faz debaixo da lei.
Ele quer oprimir. Ele impõe. Impõe, tem que ser do meu jeito, tem que ser dessa forma. Aí muitas vezes a pessoa cria até, de certa forma, traumas e não obedece não. Pode ali na frente fazer na frente, mas depois passa por cima. Porque não tem como você segurar assim quando você impõe algo. Tem que ter o respeito. Aí entra a questão da autoridade. Porque quando a pessoa, de certa forma, tem autoridade sobre o outro, o outro faz por respeito àquela pessoa. Foi o caso que nós citamos no último podcast sobre influência, que falou a respeito de Davi. Que no caso lá em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 17 a versículo 19, relembrando que Davi, ele não tinha imposição sobre os seus comandados, ele tinha autoridade sobre eles, a ponto de ter uma influência tão grande que eles faziam de tudo por Davi. E nessa circunstância, nesse episódio que eu citei aqui, 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 17 a 19, Davi estava ali, observando meio que parado, e ele pensou em voz alta, podemos dizer assim. Ele pensou e expressou aquele pensamento. Ele disse, que me dera beber das águas de Belém, de Jerusalém. Os seus valentes, eram 3 valentes, observando e ouvindo aquela fala de Davi, rapaz, os 3 se juntaram, romperam as fileiras inimigas e foram lá dentro da cidade. Quer dizer, passaram por cima da guarda que estava no portão da cidade, passaram pelos outros soldados. Morreu muita gente. Morreu muita gente para ir lá dentro da cidade, na fonte, trazer um pouco de água para dar para Davi. Para Satisfazer Davi. Davi não pediu. Né? Não pediu. Ele tinha liderança. Liderança, autoridade. Quer dizer, a pessoa quando tem autoridade sobre o outro, a pessoa que está sobre a autoridade daquele, ele faz de tudo para querer satisfazer, demonstrar apreço, respeito para aquele que está em posição de autoridade. E quem tem autoridade, ele arrasta multidões. Diferentemente daquele que tem poder, talvez tem poder militar, tem poder da força, vamos dizer assim, estatal, podemos dizer assim, e querer impor às pessoas. Não tem jeito, pastor. Quer impor através do medo. O medo, sempre é o medo, né? Quer impor o medo. Não, vai ser desse jeito. A gente observa o que tem acontecido nos dias atuais, mas não tem jeito. Não segura muito tempo. Pode estar impondo, vai apertando. Uma hora a porca se arrebenta. A porca que eu falo é aquela de parafuso, né? Uma hora, se apertar demais, pastor, a porca, né? Aí vai vir de uma certa forma como uma avalanche. Esse povo que talvez fica tão oprimido, apertado, tem uma hora que estoura a boiada. Então, quando a pessoa quer impor poder, é diferente da autoridade. Eu lembro de Jesus, pastor. Lá em João 19, versículo 11. Onde aquele governante chega para Jesus, ali as multidões lá. Aí ele quis jogar na cara de Jesus, olha, tu sabe que eu tenho poder para te soltar e para te prender. Para te prender. Tu não teria nenhum poder sobre mim se não viesse do alto. Se não viesse do alto. Você está tendo aí porque meu pai está te dando. Não, ele tinha poder, mas Jesus tinha autoridade. As massas seguiam a Cristo. Por isso eles se assustavam. Você observa que quando alguém tem autoridade, você observa que as massas, elas seguem. Você pode não ter cargo, pode não ter posição social elevada, mas você vê alguém que tem autoridade, as massas seguindo ele. Eu trabalhei numa firma, nessa firma tinha um engenheiro, chamava Dr. Ibrahim. Era um mineiro assim, de quase 2 metros de altura. Mas o homem era tão carismático, e ele tinha uma posição tão grande na empresa, e ele cativava tanto as pessoas que o pessoal fazia tudo por ele. Olha aí. Todos os chefes que tinha lá, o povo fazia as coisas porque era obrigado. Obrigado, mas para ele a gente fazia com gosto. Com amor. Tinha prazer de fazer. Prazer de fazer. Porque é uma pessoa que ele tinha liderança. Autoridade. Rapaz, esse homem, olha, se uma pessoa falasse mal de outro para ele não dizia nada. Olha aí. Aí ele chamava a pessoa que o outro tinha falado mal, senta aí.
E depois chamava o outro e falava, senta aqui. Quando ele falou isso assim, moça, acabou. Ninguém tinha coragem. Olha aí, cortava logo o mal pela raiz. Acabou. Ele fazia desse jeito. Ele não apoiava quem vinha fofocar, né? E ele chamava os dois para cortar logo ali. Aí ninguém mais tinha coragem de entregar ninguém. Olha aí. Quer dizer, Porque sim, sabia que ele era uma pessoa reta. reta. Né? Ele botava logo ali para ver quem está certo e quem está errado. Quer dizer, já Então, tratava as pessoas muito bem. Não o chefe, que ele era grande da empresa, era o chefe. tinha posição elevada, Tinha posição. mas não se usava da posição para pisar ninguém. Tratava tanto os colegas dele, engenheiro, como peão, na servência. Do mesmo nível. Dava atenção. Quer Eu dizer, queria falar com ele no meio do pátio, ele parava. é o que Jesus tinha, a autoridade, a acessibilidade que nós falamos aqui no início A aqui. autoridade, bonitinha demais. Tinha demais. Engenheiro. Pô, Jesus era considerado rabi, mestre, né? E naquela época tinha os mestres. Quem tinha acesso aos mestres naquele tempo? Ninguém. Porque eles se colocavam numa posição, não, eu sou estudado, Rabino. rabino e tudo, né? E quando chega Jesus, que é considerado pelos próprios mestres da época como mestre, Mestre. e as pessoas, as multidões vendo aquilo, esse aí é um mestre, e anda dessa forma, e dá atenção desse jeito para as pessoas, quer dizer, quanto mais alto você chega, mais baixo você tem que se submeter. Jesus falou isso, não foi? Quem quiser ser o... Primeiro seja o último, E quem quiser ser o maior, seja o menor. seja... Jesus falou e Jesus mostrou, Botou em prática. botou em prática. Então a gente observa isso aí, dentro do tema obediência, né? Quando a pessoa tem autoridade, o outro obedece tranquilamente, não sente peso, não sente fardo. Aí já observa não sente essa obrigação. A gente observa um caso aí desse engenheiro que o pastor coloca aqui, trabalhou com ele na firma, que de certa forma demonstrava essa autoridade que as pessoas, o que ele falava, as pessoas obedeciam, não sentiam aquele fardo, né? Porque ele tinha aquela autoridade sobre as pessoas. E ele não exigia nada. Não exigia. E outra coisa, quando chega, Fazia as coisas tudo certinho, porque por amor mesmo. quer dizer, a pessoa, ela mesmo se policiava e dizia assim, rapaz, Fazer alguma coisa eu vou errada. fazer aqui nada errado para não prejudicar o doutor fulano de tal. Quer dizer, queria fazer o melhor para agradar, porque aquela pessoa era alguém a ser, dava prazer em agradar ela, né? Então, e outra questão, fuxico, né? Cortava logo pela raiz. Porque Salomão diz lá em Provérbios 29, versículo 12, que o rei, quando dá trela a isso aí, ele vai se arruinar a ele e aos seus comandados. Salomão fala, Provérbios 29, versículo 12, se eu não me engano. E, dando esse caso, ele já cortava ali, porque podia destruir tanto a sua administração, bem como a empresa. E ele, por exemplo, ele morava em Belo Horizonte e a gente trabalhava 200 quilômetros de Belo Horizonte, na cidade. Aí, geralmente, ele viajava sexta-feira, à tarde. Pegava o carro, ele nesse tempo tinha um Maverick grande. Maverick, carrão. Aí, pegava o Maverick dele, né? E o povo dizia assim, ei, menina, aí só o doutor Ibrahim para ter um carro dele, porque o bicho bebe. Era 8 bocas bebendo. Ei, E ele entrava naquele carro e deixava as ordens tudinho. Tudo que ele deixava para a gente fazer, ninguém ficava sentado, ninguém ficava omisso. Quando ele chegava segunda-feira, estava tudo resolvido, sem a presença dele. olha, ele não estava presente. Não, ele só deixava tudo determinado e ir embora. Acabou. E o povo cumpria. Todo dia, quando ele chegava segunda-feira, estava tudo que Olha aí. ele deixou, estava feito. Pronto. Obedeciam, né? Sem a presença dele. Não, no Brasil ele está lá, não. Tinha autoridade. Autoridade. Mesmo ele estando lá, os mecânicos, todo mundo, Olha entendeu? aí. Não ficava enrolando, não. Cumpria tudo que foi designado. Porque gostava dele. Olha aí, essa autoridade. E os outros encarregados, o pessoal se escondia. Olha. Ele não podia sair, tinha que estar em cima direto ali, porque senão o povo não trabalhava. Olha, porque ele queria impor. E punha as coisas e o povo ficava. E mesmo assim, ele lá presente, o povo ainda ficava querendo se esquivar para não obedecer. Quando ele dava as costas, todo mundo sentava. Olha aí como é que é. E Ele havia tribulado os outros. os outros, E né? ele não, ficar tranquilo, deixar todo mundo liberto e ir Olha, embora. rapaz, isso aí. Só vai, na paz, aí pronto. Aí quando ele chegar segunda-feira, como é que tá as coisas? Tá tudo certinho. Tudo certinho. Olha. Me faz lembrar, pastor, de uma É frase. bom trabalhar com gente assim. Olha aí, Tem autoridade.
autoridade, né? A pessoa obedece Por que, tranquilamente. que a gente obedece Jesus? Porque Jesus tem Nós autoridade. estamos vendo Jesus? Não estamos encaixou certinho, pastor. A pastor sabe aqui, viu? Quem que está vendo Jesus? Quem é que tá vindo, né? Aqui, Fisicamente. Mas pelas palavras que ele deixou escrito, a gente se rende, né? Fica obedecendo, né? Mas aí, quando faz errado, vai pedir perdão. Vai pedir perdão. Ele vai pedir perdão, ele vai chorar, se humilhar, né? Para voltar de novo no caminho certo, do jeito que ele mandou. Então a gente vê isso aí. É isso aí, verdade. Porque quem foi Jesus aqui quando andava fisicamente? Deixou um mau exemplo, né? É o exemplo. De mestre, de humildade, de bondade, Acessível. acessível. Tudo ele deixou quando ele estava aqui, ficou escrito, né? Quem lê a Bíblia é um seguidor de Jesus. Né? Seguidor. Segue, sem ganhar nada, trabalha para ele, só pela obediência. A obediência. Jesus tem autoridade. E falando aqui que o pastor falou aqui, a respeito desse engenheiro viajava, e mesmo na sua ausência, as pessoas cumpriam as tarefas que ele deixava designada. Me faz lembrar de uma frase de Malisbow, que já faleceu alguns anos atrás, era um moreno, palestrante, pastor, se não me engano ele morava nas Bahamas, sempre fazia algumas palestras aqui no Brasil. Tem uma frase dele que ele diz o seguinte: olha, a liderança se mede com o que acontece na sua ausência. Olha aí. Quer dizer, na ausência do engenheiro lá, E a liderança dele. ele tinha liderança mesmo. Porque ele tinha autoridade e as pessoas obedeciam mesmo sem ele estar presente, né? Repetindo a frase de Maris Moura, liderança se mede com o que acontece na sua ausência. Quer dizer, um exemplo é essa questão aí dessas questões de fuxico, né? E parece que isso influenciou o pastor também, porque o pastor, no seu ministério pastoral, quer dizer, eu sempre gosto de falar, tem até no terceiro livro que eu falo a respeito que nós somos uma coxa de retalhos. Eu falo isso no terceiro livro, Líder, Quem é Você? Que nós somos uma coxa de retalhos. Os mais diversos ambientes que a gente circula, a gente vai agregando coisas em torno de nós. E essa situação, acho que agregou ao pastor, fez parte dessa coxa que é o pastor, porque no seu ministério acontecia situações essas que o pastor colocou de frente também, né? Uma fofoca na igreja, né? Certo. De pessoal de cântico, né? De levitas, né? Levita aí e tal. Um cantor com um instrumentista, né? Cantora, né? E outro obreiro lá também e tal. Tava uma fofoca, né? Aí foi essa... Aí chegou no meu ouvido. Chegou no ouvido do pastor. Estão até querendo levar na justiça, né? Aí o pastor ficou omisso. Não, o que acontece? Sim. Chamei um. Certo. Chamei o outro. Certo. Chamei o outro. Certo. Os três, né? Ah. Aí peguei e botei tudo de frente. Acabou, postou ali tudo. Que é todo... Planejaram tudo aí. Acabou logo ali, pronto. Acabou. Pediram perdão, se ajeitaram, se abraçaram, se cheiraram. Acabou. Uma fofoca lá na igreja. Foi logo da raiz. Fui logo lá na raiz, logo. Arrancou. Porque é uma coisa que eu aprendi lá também quando eu estava trabalhando na firma. Olha aí, É trouxe... que esse engenheiro que não era nem crente, Não era nem crente. mas era um homem que tinha liderança. Olha aí, né? Porque ele teve... Sim, É o princípio logo, né? Porque a Bíblia diz que o mal corta pela raiz. pela raiz. Então, se você der apoio Olha. sem realmente aprofundar onde é que está o mal, aí o negócio vai espalhando, Tá né? espalhando. É que nem a Bíblia diz em Filipenses, né? A raiz de amargura, Hebreus 12, verso 15. né? Parte B. Então, você não pode deixar o mal crescer dentro de você. Então, você não pode, porque você está desobedecendo. Então, você tem que arrancar logo no começo. Não deixar espalhar, né? E Salomão ensina isso aí, pastor, também lá em Provérbios 20, 19. O mexeriqueiro, ou seja, o fofoqueiro, revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Quer dizer, não pode dar trela, alimentar essa situação. Então, pastor, ó, Corta logo no começo. cortou logo no Pronto. começo mal. Acabou. Pronto. Bota tudo de frente, Pronto. né? Aí, não é assim que ele, na lei aí, na justiça, eles fazem a cariação. A cariação. Bota os dois estão brigando, bota de frente. Ali vai descobrir, né? Acaba o mal ali na hora. Quem tá certo, quem tá errado. Eles botam de testa, né? Teste a teste. A justiça, né? Eles botam ali e acabam. Então tem que ser assim, é o princípio, né? Aí segue, né, pastor? E de certa forma, isso de certa forma vai criando uma presa que o pastor também demonstrou durante o seu ministério pastoral essa autoridade.
O povo tinha esse respeito para o pastor como um homem sério, pacificador e aglutinador, né? Quer dizer, pacificava e juntava, né? Sempre gostava de falar que na igreja não tinha panelinha, né? Não. Tinha caldeirão. E Então, você vê também que deixar crescer essas panelinhas vai... você vê também que muitas pessoas, lá na firma mesmo, né? Eu comecei a trabalhar nessa firma e trabalhando com esse engenheiro desde o começo que eu entrei. Trabalhei 20 anos com ele. Transferido para todo lado. E eu aprendi com ele lá que ele não mostrava que ele tinha aquela posição de engenheiro, chefe. Então ele tinha acesso, todo mundo tinha acesso a ele, né? Então quando eu cresci daquele jeito na firma também. Chegou um ponto em São Luís, trabalhando lá, no departamento de compra, e as pessoas, o pessoal que ficava me atendendo no carro para fazer, apanhar as peças, tudo, naquele tempo era pelo telefone que a gente cortava e comprava, tudo. E os donos das casas de peças tinham vontade de me conhecer, porque eu não tinha tempo, era direto, só no telefone direto, comprando e tudo. Só buscar, né? Só buscar. Aí no dia que eles queriam me conhecer, já tinha quase um ano. Aí eu fui mais o rapaz que dirigia e o que pegava o material na rua. Pegava o material, se eu olhasse para ele, era um chefão, uma bolsona grande. Olha. Né? Uma posição tudo parecendo, era ajudante. Quando eu cheguei, aí o cara mesmo me apresentou, esse aqui é o meu chefe, eu não tenho carro, departamento de eu para mim, rapaz, sei que é outro cara, mas rapaz, esse aqui tá parecendo que é ele que é o chefe. Simplicidade, né? A pessoa realmente, quando demonstra, né, a necessidade, simplicidade, aí as pessoas gostam de trabalhar com você. Verdade. Você não já tem a posição, Ninguém vai tomar, né? ninguém vai tomar. Então, para que querer se impor sobre os Impor outros? sobre os outros, né? Jesus nunca quis ser maior do que os discípulos. Nunca. Nunca. Lavou foi o pé dele. Lavou o pé dele. Olha aí. Né? Pedro daqui se negar porque achou que era muito pequeno para Jesus lavar os pés. Lavar os pés Se dele. você não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Pronto. Eu lavo o corpo todo logo aí. Por quê? Porque Jesus era muito acesso. Tem acesso a ele. Crianças, idosos, né? Rei dos reis, rabino, tudo, né? Era acessível. É tanto que as crianças, observe que quando as crianças têm um apreço por alguém, vê que aquela pessoa tem uma qualidade boa, né? Vê as crianças, porque as crianças têm um sentimento puro, inocência, ingenuidade, né? E elas têm um apreço por uma certa pessoa. A gente observa, Jesus tinha isso. É tanto que as crianças foram ao encontro de Jesus, mas sempre os discípulos, as pessoas querendo colocar numa posição, querendo achar que o que pode, o que não pode, Jesus deu logo uma rebatida neles lá em Mateus 19, versículo 14. Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. Que da tal, Das tais é o reino dos céus. pronto, cortou. Quer dizer, Jesus era acessível às crianças, que é uma classe que não tem tanto valor, que as pessoas desprezam também, olhando para o lado da igreja, né? Não dá dinheiro, não dá, Não dá nada. né? Só dá prejuízo. É que alguns acham isso aí, né? Mas Jesus mostra que as crianças têm valor e merecem ser valorizadas. Outra classe, a questão dos idosos, onde muitos de certa forma querem, de certa forma, rejeitar, ter aquela repulsa, chega uma certa idade, até a família não tem mais aquele apreço, mas Jesus mostra também. Vê lá em Lucas capítulo 2, versículo 35 ao 38, do 25 ao 38, fala de dois idosos. Primeiro é Simeão, que teve a graça de receber em suas mãos o Salvador, quer dizer, já foi acessível ali no começo Jesus. E Ana, 34. na casa de Deus, também teve ali aquela oportunidade. Então, a gente observa que Mas porque Jesus era obediente ao Pai. obediente ao Pai. Era muito obediente ao Pai. Então, tudo que Jesus veio fazer aqui foi determinado pelo Pai. Ele obedeceu na linha, né? Na humildade. O que o Pai determinou, ele Fazer, né? até na hora que Maria, mãe dele, né? Maria, mãe dele, De Jesus. E não do Cristo. ele faltou vir, ela chega para ele, né? Faltou vir.
É tempo antigo, ainda não chegou a minha hora. Né? Sabe também naquele dia lá que ele estava mesmo. Sabe que eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Jesus, tudo que ele fazia. Cumpriu a íntegra o que foi estabelecido. A obediência estabelecido pelo Senhor ali nas suas ordenanças e profecias, né? A gente observa, pastor, o que você citando aqui em relação a esse engenheiro que você trabalha nessa firma, mesmo na sua ausência, as pessoas tinham aquele prazer, ele tinha autoridade sobre as pessoas, que as pessoas obedeciam mesmo na sua ausência, tinham obediência. Aí me faz lembrar de José, pastor. Foi vendido pelos irmãos, foi vendido para ser escravo, numa terra distante. O pai não estava vendo, a família não estava vendo, podia chutar o balde ali, né? Mas eles, não. Tenho que honrar o Senhor, meu Deus. Aí a mulher de Potifar partiu para cima dele. Foi o que ele fez. Ele se deitou com ela. Permaneceu firme, né? Quer dizer, convicção. Quer dizer, isso o levou a ser lançado no cárcere. Quer dizer, recebeu mais uma nomenclatura. Era escravo, agora virou encarcerado, preso, prisioneiro de forma injusta. Quer dizer, pastor, por causa de uma obediência a Deus. Quer dizer, mesmo diante de uma situação dessa, mesmo se for para correr o risco, tem que obedecer. É melhor. Deus falou, nem que morra. Nem que morra, né, pastor? Os apóstolos podiam morrer. Na obediência. Na obediência a Jesus. Só morreram por causa de obediência. Mas, pastor, mas tá apertando aqui, vou perder a vida. Tem que obedecer mesmo assim? Mesmo assim, se negar, pode até salvar a vida aqui, mas perde a eterna. Mas, pastor, quer dizer, a pessoa tem que ter convicção. Que realmente ele quer. O que ele quer, né? Tem uma frase de Robert Baden-Powell, que é o fundador um general britânico, fundador do escotismo no mundo. Ele diz o seguinte: olha, é nos piores momentos que você tem a oportunidade de mostrar a força das suas convicções e a grandeza das suas atitudes. Aí eu me lembro de 3 jovens, pastor: Sadraque e Abednego. O rei Nabucodonosor, né, naquela época, era o rei que mandava no mundo inteiro, né? Era autoridade, quer dizer, tinha um poder, naquela época mundial, podemos dizer assim. Era a potência mundial que dominava na época. Dominava as nações, né? As nações. Nabucodonosor. Manda fazer uma estátua. Sim. Mais de 3 metros, toda de ouro. O tamanho dessa estátua de ouro. E aí faz um decreto. Todo mundo, quando tocasse ali a buzina, o pandeiro, quando tocasse o pife, Saltério, todo mundo tinha que dobrar o joelho diante da estátua de Nabucodonosor. E ali 3 jovens foram para lá também para reunião, né? Estava todo mundo na Babilônia. Foram para lá. Quando tocou, todo mundo dobrou o joelho e a cabeça. Tinha 3 homens em pé. 3 de pé. Porque eles tinham aprendido na terra deles que ele não podia dobrar o joelho diante de uma estatura. Né? A não ser de Deus. Eles só podiam dobrar o joelho diante de Deus. Eles nasceram naquele princípio. Princípio, que eles não podiam. Né? Era uma ordem de Deus. Ele não podia se curvar diante de outro Deus. Pronto. Aí o que acontece? Deram fé, foram dizer para o rei. Né? Foram dizer para o rei. Aí o rei mandou chamar eles 3 e deu uma oportunidade. Né? Deu outra oportunidade. O rei disse: olha, fiquei sabendo que mandei aí uma ordem minha, vocês não cumpriram, mas eu vou dar mais uma chance para vocês. Vou mandar tocar de novo. Né? O rei gostava tanto deles que mandou novamente repetir tudo de novo. Só para os 3, né? E aí o que eles falaram lá? Olha, rei, fique sabendo que nós não vamos se curvar diante da tua estátua, né? É o que está lá em Daniel, capítulo 3, versículo 16 ao 18, que ele vai dizer... Porque o Deus que nós servimos, se ele quiser nos livrar da tua mão e da fornalha, vai livrar. Mas se não, fique sabendo que nós não vamos dar. Pronto. Obediência ao quê? Obediência ao Senhor. Custou a quê? A cabeça dele. Que foram lançados na fornalha. Na fornalha de fogo. Mas Deus honrou, né? Entrou com ele na fornalha. Entrou com eles na fornalha, que o rei ficou ali abismado. Olha, chama dos seus... E a Bíblia relata que ele mandou aquecer, né? 7 vezes mais.
7 vezes mais. Ali era aquela fornalha devia ser de cobre. Ixi, O cobre é muito quente. 7 vezes mais que o cobre, ele aguenta a temperatura. Né? é verdade. Aí, Vê que esses tachos grandes nas fazendas de engenho, para fazer rapadura, mel, é naqueles tachos. Só eles aguentam temperatura altíssima, né? Aí o forno era de cobre. E a Bíblia especifica que os homens que foram lançar eles, Só a fumaça matou. Lançaram, morreram. a temperatura estava tão alta Que morreram. que morreram. Quando abriu a tampa que jogaram, eles caíram lá dentro. Aí observa que o rei, vendo lá do seu trono, da posição que ele estava, contemplando a fornalha distante, é claro. Eu acho que tinha uma vidraça. Eu acho que Eles passeando lá dentro. ele dava uma certa posição distante que te dava uma certa, a Bíblia não fala, mas uma visão privilegiada que via ali o que acontecia na fornalha. Aí ele disse, rapaz, chamou um dos seus auxiliares, nós não lançamos 3, mas eu vejo 4. E o quarto é Semelhante aos deuses. ao filho dos deuses, né? Quer Manda dizer, tirar. andando na fornalha. Caminhando como se tivesse dentro d'água. Aí o que aconteceu por causa disso? O rei faz outro decreto. E daí para frente, quem não obedecesse, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ia né? morrer. Quer dizer, quando a pessoa, no começo, pastor, é difícil obedecer. Nós falamos aqui inicialmente, né? Obedecer é bom, porque traz resultados bons. Mas não é fácil obedecer. Não é fácil, não. Sempre tem, como nós falamos inicialmente, aquela roupagem tentadora. Que se apresenta e a gente quer se deixar levar. Bem como tem outro aspecto intimidador. As pessoas são mais levadas a procurar facilidade, né? Conforto, né? Vem uma pressão, né, sobre a obediência, a tendência de muitos é Desobedecer. Então o que a gente observa hoje, pastor, que o Senhor, Deus muda, pastor. Malaquias diz lá, Malaquias 3,6, ó, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, se ele diz que não muda, o que ele falou lá atrás, eu acho que continua valendo hoje, ou não? Então a gente observa, pastor, que muitos líderes que de certa forma têm sobre as suas mãos ou sobre a sua posição um número considerável de pessoas. E de certa forma, eles com medo de perder essas pessoas, acabam de certa forma interpretando igual Saul, né? Remodelando a lei de Deus, os mandamentos de Deus, afrouxando a lei para agradar as pessoas. Acho que é por isso a gente observa que Deus não mudou. Quem foi que mudou? É as pessoas que estão aqui expressando o que Deus falou. Quer dizer, elas dão uma nova interpretação à situação. É por isso que muitas pessoas vivem a cada dia uma imensidão de pessoas desobedientes, porque não tem mais o temor, porque a lei gera temor, não gera temor, pastor? Gera. E a gente observa que as pessoas vivem falando aí, as pregação, os líderes, os pregadores, falando que vai haver um grande avivamento. Mas falta realmente, conhece a palavra de Deus, eu não sei se é para agradar, né, onde vai pregar, que é agradar o líder, e fica falando essas coisas. Porque a Bíblia mesmo diz que vai haver uma apostasia. 1 Timóteo 4. Final. Sim. Então, por que a Bíblia diz que bem-aventurados que já dormem no Senhor? Porque vai ter uma provação tão grande para as pessoas que obedecem a Deus, que muitos não vai suportar. Vai vir uma pressão tão grande os cristãos autênticos que muitos não vai suportar. E Deus não vai deixar passar isso em branco. Ele vai permitir, que a Bíblia diz que naquele dia vocês verão quem serve a Deus e quem não serve. Malaquias fala, Malaquias 3, né? Então naquele dia, qual dia? Vai ser no Malaquias dia 4, perdão. O dia vai ser no dia da aprovação. Quem chegar até lá, perto de Jesus, vir, né,
se a pessoa não morreu, muitos vão desistir. Porque vai ser uma aprovação tão grande que as pessoas vão negar Jesus. Tem convicção, não tem certeza. Por quê? Porque muitas vezes não leem a palavra, se deixam levar pelas interpretações desses líderes que, de certa forma, têm um interesse. Nós falamos no podcast sobre influência, que está visando certos interesses. Está aí com medo de perder o povo, que é só ver o número de pessoas aí, vai afrouxando, só que ao mesmo tempo vai gerando pessoas fracas. Fraca. Porque afrouxou a lei, né? E o povo se corrompe. É, porque a pessoa não tem aquele temor. Não tem uma base sólida. Né? Aí porque sim. Você vê que a palavra de Deus que ele falou, ela não muda. Não muda. Então, mas aí as pessoas estão mudando a mensagem. Estão mudando a mensagem. Não é a palavra, é o mensageiro. Agora encaixou. É o mensageiro. Que está levando a palavra, né? Agora esse mensageiro, ele está desviando a palavra. Por isso que Paulo diz para a gente não adulterar a palavra. Estão adulterando, facilitando. Você não pode sofrer, você não pode adoecer, você não pode passar fome, entendeu? Porque tu é filho do rei. Aí a Bíblia fala lá em... Aí cria uns crentes fracos. É porque a Bíblia diz lá diz lá em Filipenses 1:29, porque foste chamados por Cristo, não somente para crentes dele, mas também padeceres por ele. Olha. Também diz lá em 2 Timóteo 3, versículo 12, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, verdadeiramente vai sofrer o quê? serão perseguidos, né? E lá em 2 Timóteo 2:3, o que diz? Sim. Olha o que Paulo disse para Timóteo. Timóteo, né? Sofra as aflições como um bom soldado de Jesus. Ele fala para Timóteo, pois, sofra as aflições de Cristo. Qual é as aflições de Cristo? Não é a aflição que você roubou, vai ter que sofrer na cadeia. Não, é um erro seu. Não é porque você adulterou, fez alguma coisa e você está sofrendo, mas foi você que provocou. O que ele está falando, as aflições de Cristo, é quando uma pessoa chegar, nega Jesus. Meu amigo, aí você vai sofrer as aflições. Você não nega. Rapaz, aí vai te criticar porque você é cristão. Aí você fica com raiva. Aí, não, mas você suporta essas aflições. É uma obediência. Obediência à palavra. Você está sofrendo por causa de Cristo. A obediência. O que foi que João disse? Que ele estava lá na ilha de Páscoa por causa da palavra e do amor de Deus. Por isso que ele estava lá. Por causa da palavra de Deus, foram jogar ele lá na ilha de Páscoa. Não era por causa dele. Ele não fez nada de errado. Mas porque ele obedecia a palavra, servia a Deus, foi jogado lá. Então, por isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Tu, porém, sofra as aflições como um bom soldado de Cristo. E muitas vezes a pessoa faz uma coisa errada, eu estou sofrendo, mora numa casa, não paga o aluguel, paga a água, não paga a luz, aí vem a justiça, corta tudo. Corta energia. Corta energia. O diabo está me perseguindo. O diabo está me perseguindo, aí faz as coisas erradas, a justiça vai em cima, porque não paga aluguel, toma a igreja, bota em leilão, para poder pagar as contas. Eu estou sofrendo perseguição, não, a culpa não é por causa de Cristo. Porque aí não precisa fazer a distinção aí, né? Porque sofrer por Cristo é diferente de quem sofre devido às suas escolhas, né? Que é que diz lá em Lamentações 3:39. De quem se queixa, pois, homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados, seus problemas, das suas escolhas, né? Essa é a diferença. Então também a pessoa não paga energia. Aí corta. A culpa é de quem? Do diabo? É de Deus? Não, a pessoa. Também a pessoa talvez não paga o aluguel despejado pela justiça. Não sofrendo aflição nenhuma de Cristo. Não, você provocou aquilo, você escolheu aquilo, você decidiu aquilo. E as consequências. Então Paulo sofreu das duas formas. Ele tinha marca no corpo dele. Ele sofreu por ele ter plantado, porque algumas perseguições ele fez, ele consentiu ele na morte de Estevão. Então, algumas ele sofreu devido à escolha errada que ele fez. Mas outras, entra nesse aspecto que o pastor falou, né? Que foi por Cristo, né? Que ele traz as marcas de Cristo, conforme lá Gálatas 6:17. Aí ele sofreu muito, né, pastor? Escolheu. Então, daqui para frente, o evangelho ele vai
ele vai ser tão banalizado e quando vier uma perseguição aí, os líderes vão afrouxar tudo. Os líderes que dizem, não, eu não quero nem ser preso. Aí não quero mais pregar isso, não quero mais pregar aquilo na Bíblia, eu não quero sofrer. Aí já negou Jesus, né? Aparentemente já negou. Que a Bíblia fala lá que a gente encontra tudo na palavra, né? Você observa que vai chegar um momento, em certas situações, que vai ter um confronto entre o que Deus fala e o que os homens falam. Já aconteceu no passado e acontece de novo, porque Salomão diz lá em Eclesiastes 1, versículo 10. Eclesiastes 1, versículo 10, a parte A. Há alguma coisa que possa se dizer, vê, isto é novo? Não, já foram nos séculos antes de nós. A gente observa lá em Atos 5, versículo 29, quando ali Pedro sai da prisão e ali chega ao conhecimento das autoridades que estavam soltos, eles mandam trazê-los à sua presença e as autoridades dizem, olha, não falem desse homem mais, não diga mais sobre isso. Aí diz lá em Atos 5, versículo 29, a parte B. Antes é melhor obedecer a Deus. Quer dizer, naquele momento entrou o confronto. Nós temos que obedecer todos os regramentos aqui. Mas naquele momento existiu um confronto entre o que Deus falou e o que, de certa forma, os homens estavam designando. Então, a palavra aqui, ela não muda. Deus não mudou nada da palavra. Mas a gente observa que nos dias atuais estão mudando tudo. Está tendo muita alteração. Aí você vai querer obedecer quem? Você vai obedecer a Deus? Vai ter perseguição. Vai ter sofrimento. O que você vai escolher? E as escolhas que você fizer vão desencadear os resultados. Não tem como. Então, é um questionamento que você tem que fazer. Porque citamos um exemplo aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego. Ali foi uma prova muito Foi uma prova, não é fácil. Não vou dizer que seja fácil. Estou aqui querendo me colocar numa posição, no pedestal. Não. Estamos aqui debatendo, falando, tratando acerca desse assunto. Obediência. Paulo chegou a dizer que nós somos provados a morte todo dia, né? Vamos entregar como ovelhas ao matador, Romanos 8, né? Então isso aí, daqui para frente, tinha que haver agora alguns líderes levantar-se para pregar. Intensificar no conhecimento da palavra, da sua pureza. A palavra mesmo, entendeu? Sem daqui para frente, formar crente forte. Fortalecer as bases dessas pessoas. Porque está muito fraco. Porque de certa forma não tem raízes, né? Tem até uma frase de um certo pastor, se não me engano, pastor que foi pastor aqui em Imperatriz, pastor Jairo, parece, que diz que assim como as raízes firmam as plantas, o conhecimento firma as pessoas. O conhecimento aqui é o conhecimento de Deus. Então, quanto mais você conhece a Deus, mais próximo você fica dele, mais convicto você a sua convicção vai aumentando em cima dele. Então, vai acontecer igual acontece com aquelas árvores, acho que é bambu, não sei, que vem aqueles ventos, que ela vai envergando, quase bate no chão, mas não quebra, né? A palmeira, né? Então, a gente observa isso aí, que nós somos chamados para obedecer. Mas, como o pastor colocou, existe no início, né? Tem um mal e tem um bem. Deus colocou os dois aí. Você escolhe. É o princípio. É o princípio. Então, o poder da escolha está com você. Deus quer que você obedeça. Se você obedecer, você vai viver bem, você vai viver. Foi o caso lá de Raabe, né? Daniel 2, Josué. Raabe, ela não era do povo de Deus, não, né? Aquela... É isso. Mas quando ela soube acerca do povo de Deus se aproximando, que a Bíblia fala que o terror, a fama chegou, ela escolheu ficar do lado de Deus. Largou né? O povo dela para obedecer o povo de Deus. Quer dizer, fez igual fez. Ela foi salva. Né? Salva. Foi igual que aconteceu com Ruth, né? Quando a sua Noemi, né? Perdeu o marido, perdeu os filhos, chamou as duas noras, olha, vocês estão desobrigados, não tenho mais filho para dar para vocês, porque tinha a lei do levirato, né? Quando um filho morria, o outro tinha que suceder a herança do próximo, como aconteceu lá com Judá, que segurou seu filho, né?
E acabou depois tendo relações com a própria nora. Então, ela chega, uma das suas noras vai embora, a outra fica, que foi Ruth. Aí diz lá em Ruth 1, versículo 16. Era Olga, né? Isso. Aí diz lá Ruth 1,16. Diz, porém, Ruth: não me instes para que te deixes, nem me obrigues a não seguinte. Porque onde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Foi o que Raabe fez. Pois é, quer dizer, as duas estavam dentro da mesma casa de Noemi, né? Isso. Receberam a mesma doutrina. Né? Isso. Aí quem escolheu ficar e obedecer a Deus? Foi a Ruth, né? E quem morreu? Seguiu outro caminho, né? Diferente. Nem fala mais nela. Nem fala mais nela. Desapareceu ali, acabou. E Ruth é marcada na história. Acabou. Ruth é a bisavó de Davi, né? E faz parte da linhagem originária de Jesus. Olha aí, a honra, quer dizer, como que obedecer pode ser difícil. É difícil no começo. Mas é bom. Porque ela, Noemi, estava pobre, pastor. Tinha para onde ir. Quer dizer, podia voltar para casa dos pais. Era ali tudo da família, né? Foi para outra nação que não era do seu povo. Diferente. Outra cultura. Diferente. Mas ela acreditou na mensagem. E obedeceu. Obedecer, foi agraciada, né? Foi agraciada. Faz parte da linhagem de Jesus. E a outra nem fala. Nem fala mais, olha aí, nem se destaca mais na palavra. Vale a pena obedecer? Pode ser difícil, só não repetir. É difícil obedecer, é difícil, mas é que é fácil, não. É difícil. Porque porque nós estamos nessa bichinha aqui, ó. A carne, né? Não é fácil, não. Então nós temos que fazer o quê? Subjugar a carne para ter força. Porque o Senhor falou lá para Caim, olha. Gênesis 4, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já à porta. O seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Mas nós vamos conseguir dominar através da força do Senhor, subjugando a carne. Lendo a palavra. Por exemplo, então a pessoa, para obedecer realmente a Deus, tem que morrer, né? Tem que morrer. Tem que morrer. Então, quando a gente não morre... Não é morrer fisicamente, não. Morrer o ego, né? Esse mundo. As vaidades, a arrogância. Você morre para esse mundo, você nasce para Deus. Nasce para Deus. E você está totalmente agora uma outra pessoa. É um cadáver andando, né? A pessoa lhe faz mal, você perdoa. A pessoa lhe faz raiva, você perdoa. Se eu bato no teu rosto de um lado, tu entrega. Entregou, tá morto. Tá morto para essa vida aqui. Quer dizer, o sistema do mundo, você morreu. Morreu pro sistema do mundo. Não tem mais vingança. Nada mais te afeta. Acabou. Então quer dizer, só se nascer de novo. A pessoa começa a crescer ali, você não tem inveja dela. Você vai abençoar. Tá morto para esse mundo. Acabou. Tem inveja, não tem vaidade, não tem arrogância, não tem prepotência, não tem... Nada. Morreu. Né? Não tem medo. Tem medo assim, mas de certa forma supera o medo. Agora, a maioria de nós diz que nasceu de novo, mas tá vivinho. O homem velho tá aí. Tá vivo. Na hora que vier... Pisa no pé. Na hora que vier um aperto, nega Jesus na hora. Nega na hora. Morreu ainda, né? Paulo chegou a dizer, eu estou crucificado com Cristo. Olha aí, morreu totalmente. Morreu, foi para a cruz. Eu já não vivo mais em mim. Cristo vive em mim. Morreu, acabou. Nada. Depois morreu fisicamente também. Depois morreu fisicamente, né? Então, quer dizer, o cristianismo não é uma religião. É um estilo de vida, é uma renúncia diária, né? É uma vida diferente. Uma coisa totalmente... Não pode se comparar. É como a Bíblia diz que são loucos. Né? Não é louco. Então, é isso aí que a gente tem a falar um pouco sobre a obediência. E uma dessas obediências que o Senhor requer de nós, pastor, é falar acerca dele, né? E poucos têm obedecido, né? E vai... Hoje em dia, né? Você vê que os cristãos de hoje, eles só fazem o evangelismo quando tem uma convocação. Faz uma programação especial. Uma programação especial. Aquele dia, pronto. É o dia D. Pode ser com cerveja, um ano. E todo mundo vai ali. Mas só que nós somos chamados diferente. Né? Paulo chegou a dizer que é para pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. É todo dia. Você chega numa pessoa que não é, você vê que ele não é
cristão, Tomou a decisão aí. você já passa ali para o evangelho. Já fala do amor de Deus, fala de Jesus. Como nós falamos no podcast anterior, é você influenciar, apresentar, não é atacar. Você vai apresentar Jesus. Então, que nós já falamos aqui, que quem tem realmente o Espírito de Deus, ele tem essa incomodação. Ele obedece. Ele prega toda hora, fora de hora, quer saber onde ele está. Tem uma oportunidade, ele está falando de Jesus. Está falando de Jesus. Temos que obedecer, né, pastor? Então, a obediência é algo importante. A obediência é algo que nós temos que fazer. Ele nos chama para obedecermos. O pastor aqui citou alguns exemplos a respeito da obediência, tanto no campo da Bíblia, bem como na área secular. E obedeça. A obediência só traz frutos e benefícios para quem obedece. Como o pastor destacou aqui, o único mandamento com promessa que tem lá em Êxodo 20 é obedecer pai e mãe. Então obedeça, que vai viver bem, vai viver muitos anos de vida, né? Quem passa por isso, não quebra esse mandamento, acaba de certa forma partindo cedo, né? Não obedece, né? Então a obediência é algo bom, vai gerar frutos maravilhosos. Então tratamos acerca disso. Deus te abençoe. Então vamos fazer aqui a conclusão, aqui trazendo o pastor para trazer as suas considerações finais, fazer a oração. Antes de terminar, só para dar tempo, obediência que são rapaz e mãe, vocês prolongarão os dias na terra. É verdade. Por exemplo, na minha casa, nós somos 5 irmãos de uma só mulher. Vai ter 5 filhos de uma só mulher. E esses 5 filhos sempre honraram pai e mãe. Então, o mais velho faleceu com 89 anos. Tá de boa, né? Tá de boa, bem, longevidade mesmo, bem. Teve uma época onde eu fiquei sabendo que ele era um jovem, ele estava na roça fumando. Meu pai tinha dado uma ordem que o filho dele não fumava. Olha. Até hoje eu nunca botei um cigarro na boca. Então, veja essa história, que meu irmão mais velho, chamava Ismael, era um jovem de 18 anos, estava na roça, e capinando, fumando. Aí quando meu pai apareceu de repente, ele pegou o cigarro, não podia jogar fora, e apertou o cigarro na mão, queimou a mão. Saiu nem fumaça, não saiu mais nada, queimou a mão. Segurou ali, o velho não vê nem a fumaça. Respeito, né? Depois que ele saiu, tudo que ele abriu a mão estava queimado. O cigarro estava aceso. Ouviu falar dessa Ele história, né? apagou o cigarro na mão. O temor era tão grande naquele tempo que era assim. Eu com 89 anos. Tem um outro que está vivo, agora está com 86 anos. Tem um outro que é mais novo, está com 80 anos. Tem um outro antes de mim que está com 78 anos. Vai fazer aí, né? E eu vou fazer 75 em janeiro. Olha aí, né? Então aí Longevidade, está né? provando que quem obedece pai e mãe tem um dia de vida, né? Aí a prova, né, pastor? Tanto Pessoalmente. menino morrendo aí com 20, 30, 12, 25, 15. 18, 15. Pode olhar que foi desobediência a pai e mãe. Ouvindo. Vai, não passa de 30 anos. Desobedecer, for rebelde, morre cedo. Que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Né? Obedecer. O senhor fala lá, acho que é Isaías, né? Ou Jeremias 1,19. Se quiseres. Se quiseres e me ouvir, se for rebelde, sereis devorados à espada, né? Que é a o boca do Senhor falou. Então, melhor obedecer, né, pastor? Quero fazer a conclusão, orar. É um conselho, né? Não é conselho novo, é o que está na Bíblia, né? É, conselho da Bíblia. Honra teu pai e a tua mãe, para que seja prolongado sobre a face da terra. E respeita todas as pessoas, mais velho, As autoridades. as autoridades, obedeça às leis e você será feliz e abençoado. Amém? Bem. Vamos cumprir, orar. Fazer a oração, pastor, encerrando aí. Vamos orar. Deus te abençoe. Deus possa te curar se estiver doente, enfermo, crê na palavra. Vamos orar. Pai nosso que está no céu. Deus. Em nome do teu filho Jesus, Pai, Agradecemos, falamos aqui, Pai. tratamos do teu reino aqui na terra. Falamos aqui que o Senhor colocou no nosso coração. Nós te Venha, agradecemos, ó Pai. Vem agora, meu Pai, nesse momento, as pessoas que estão aflitas, quem está enfermo, doente, quem está passando por dor, tribulação, está passando aí, Senhor, por provações, que o Senhor possa aliviar. Estende as tuas mãos, visita esse lar, visita essa casa, visita essas pessoas e põe as tuas mãos sobre cada um deles, Pai. Eu te peço agora, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar e curar.
para sempre. Graças a Deus. Deus te abençoe. Mais um Renova Cast. Estamos aqui encerrando aqui. Que a graça de Deus esteja sobre você. Te convido a estar aí nos acompanhando no nosso canal Renovo da Alma, nos demais episódios do Renova Cast. Curta aí, ó. Você aperta lá, ó. Você curte, se inscreve, comenta, pede oração. Quiser comprar um dos livros, você digita aí quero comprar, estaremos entrando em contato com você. Dê a sua opinião a respeito do tema que foi tratado aqui. E você é uma bênção. Até a próxima, querendo Deus. Deus te abençoe.